O chamado global da Virgem Maria, um aviso para 8 nações e o mundo bem-vindo, queridos amigos em Cristo. É uma bênção ter você conosco mais uma vez. Esperamos que seu dia esteja cheio da graça de Deus. Antes de mergulharmos no tópico de hoje, convidamos você a se inscrever em nosso canal para se manter informado sobre as atualizações mais recentes. Junte-se a nós nesta jornada espiritual, enquanto exploramos uma profecia que ressoa com cada um de nós, instando a mudança global e a reflexão pessoal. Uma profecia originária das aparições da Virgem Maria em Medjugorje, a partir de 1981, tem implicações profundas para o mundo. 8 nações, em particular, Estados Unidos, Rússia, China, Brasil, França, Índia, Itália e Japão, estão no centro dessas mensagens proféticas, que apontam para eventos que podem alterar o próprio curso da história. Esses países, como grandes atores globais, são avisados de desafios significativos no horizonte, muitos dos quais decorrentes das crises morais e espirituais que a humanidade está atualmente durando. A mensagem da Virgem Maria não é de condenação, mas um apelo compassivo à oração, renovação espiritual e retorno à fé. Seus ensinamentos pedem essas nações, e de fato, toda a humanidade, a se preparar espiritualmente para as profundas mudanças e ensaios que estão por vir. Os avisos de instabilidade política, desastres naturais e revoltas sociais não são meras ocorrências coincidentes, eles são os resultados da crescente desconexão da humanidade dos princípios espirituais que formam o fundamento de um mundo justo e compassivo. Em 1981, um grupo de 6 jovens visionários em Medjugorje, Bósnia e Herzegovina, testemunhou a aparição da Mãe de Deus em uma encosta, marcando o início de uma série de revelações em andamento. Ao longo dos anos, Medjugorje se tornou um local sagrado de peregrinação, atraindo milhões de crentes em busca de consolo, orientação e percepção espiritual. As mensagens da Virgem Maria continuam a inspirar e desafiar os fiéis, pedindo profunda conversão espiritual e a aceitação de um padrão moral mais alto. No coração de suas mensagens está um senso de urgência. Embora sempre haja esperança, os avisos são claros, há tempo limitado para se preparar espiritualmente, e a necessidade de transformação é imediata. Esses ensinamentos divinos não são apenas para indivíduos, eles devem ser compartilhados globalmente, principalmente nos países mais afetados pelas crises do mundo. As profecias de Medjugorje revelam um mundo de frente para uma grave crise espiritual. O desapego generalizado da humanidade dos ensinamentos de Deus promoveu um clima maduro para calamidades naturais, agitação política e instabilidade social. Esses eventos não são aleatórios, mas uma consequência direta do vazio moral e espiritual que se enraizou no coração de muitos. Para evitar as piores consequências, a Virgem Maria pede um retorno global à oração, penitência e fé. Somente através dessas ações podemos esperar restaurar o equilíbrio espiritual e reduzir a gravidade dos próximos julgamentos. Embora a profecia identifique 8 nações-chave, é importante reconhecer que os desafios que seguiram afetarão o mundo inteiro. A interconectividade da sociedade globalizada de hoje significa que as crises políticas, econômicas e sociais em um país terão inevitavelmente um efeito cascata em todo o mundo. Os Estados Unidos, a Rússia e a China, como grandes potências globais, são avisados de que suas lutas podem desencadear um efeito dominó, aumentando as tensões e levando a uma maior agitação. As escolhas dessas nações, influenciadas por fatores políticos, econômicos e espirituais, terão consequências para o mundo inteiro. Os avisos da Virgem Maria não são vagos ou abstratos, são sinais do que está por vir. Esses sinais já estão se tornando evidentes quando testemunhamos desastres naturais mais frequentes e graves, incluindo terremotos, inundações e outras catástrofes. Esses eventos não são incidentes isolados, mas servem como lembretes divinos de que a humanidade está à beira de uma crise espiritual que se manifestará de maneiras tangíveis. De terremotos que devastarem cidades a inundações que deslocam comunidades inteiras, o mundo já está experimentando os estágios iniciais do aviso divino. Crises econômicas, instabilidade política e agitação social exacerbam ainda mais a urgência da situação. O mundo é pego em um ciclo de declínio moral, onde a busca pelo poder, riqueza e domínio ofuscam a busca pela justiça, compaixão e verdade divina. Essas crises não são apenas externas, mas refletem uma guerra espiritual interna, uma batalha entre o bem e o mal, a luz e a escuridão.
O chamado da Virgem Maria é que a humanidade volte à oração, arrependimento e renovação da fé antes que seja tarde demais. Sua mensagem é clara e ainda há tempo, mas a janela está fechando. O mundo deve prestar atenção a esses avisos divinos e retornar a Deus através de atos coletivos e individuais de oração, arrependimento e conversão moral. Isso não é apenas um apelo à santidade pessoal, mas um apelo à transformação global, onde as nações se unirão sob a bandeira da fé, justiça e justiça. Enquanto enfrentamos os desafios que estão por vir, vamos levar a sério as palavras da Virgem Maria. Vamos orar fervorosamente, não apenas por nós mesmos, mas para o mundo inteiro. Vamos nos arrepender de nossos pecados coletivos e voltar à graça de Deus. A hora de agir é agora, antes que as consequências de nossa negligência espiritual se tornem esmagadoras demais. Através da oração, penitência e fé, podemos enfrentar as tempestades próximas e ajudar a provocar uma nova era de paz e renovação espiritual. A profecia de Medjugorje não é apenas sobre eventos futuros, é sobre as escolhas que fazemos hoje. Vamos preparar nossos corações, abrir nossas mentes e responder ao chamado à transformação, sabendo que o poder da graça e da misericórdia de Deus sempre nos guiará através das provações à frente. À medida que as tensões globais continuam a subir, o mundo se encontra em um estado cada vez mais imprevisível e ansioso. Disputas entre superpotências, alianças internacionais e conflitos internos nos países estão contribuindo para um senso de instabilidade. Nesse cenário, o pedido de prontidão espiritual e unidade na fé se torna mais urgente do que nunca. As revelações de Medjugorje, em particular, destacam a importância de abordar as deficiências espirituais da humanidade, além das crises políticas e físicas prementes que enfrentamos. A referência específica da profecia às 8 nações é de profundo significado, destacando seus papéis fundamentais na formação do curso dos eventos mundiais. Cada um desses países exerce considerável influência sobre o cenário político, cultural e econômico global. Suas ações ou a falta dela terão um impacto de longo alcance no desdobramento da história, e suas decisões podem determinar a gravidade dos desafios pela frente. A mensagem da Virgem Maria enfatiza que essas nações devem reconhecer a gravidade da situação e tomar medidas proativas para restaurar sua integridade espiritual. Tanto os líderes quanto os cidadãos são instados a adotar a oração e buscar transformação genuína. As previsões antecipam que o fracasso em fazê-lo levará a resultados desastrosos, incluindo desastres naturais, crises econômicas e revoltas políticas, as quais poderiam ameaçar a paz internacional. A Virgem Maria enfatiza o poder da oração, especialmente a recitação do Rosário, como uma ferramenta vital para a proteção e cura. Acredita-se que esta querida devoção católica tem o poder de afastar o mal e invocar a intervenção divina. Para aqueles que buscam segurança e cura espirituais, o Rosário oferece uma linha direta de comunicação com Deus, protegendo indivíduos e comunidades de danos espirituais. Este não é um mero gesto simbólico, mas um meio prático de fortificar a alma. O verdadeiro significado do Rosário reside em sua capacidade de aprofundar o relacionamento de alguém, aproximando os fiéis dos mistérios da vida de Cristo. Serve como um lembrete constante da importância da introspecção diária e da dedicação ao crescimento espiritual. Mas os ensinamentos de Medjugorje vão além da oração individual. Eles enfatizam o poder da ação espiritual coletiva. Oração em grupo, devoção comunitária e esforços compartilhados para provocar mudanças positivas são apresentadas como essenciais para superar os desafios que enfrentamos. Essa abordagem coletiva da espiritualidade tem o potencial de criar um efeito cascata, transformando não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. O chamado à ação não é apenas um exercício espiritual, também enfatiza ações práticas de compaixão, caridade e boa vontade. A verdadeira transformação espiritual, conforme descrito nos ensinamentos de Medjugorje, é uma mistura harmoniosa de fé e ação. A profecia incentiva os indivíduos a viver sua fé de maneiras tangíveis. Seja ajudando os necessitados, defendendo a paz ou defendendo a justiça. Essas ações são vistas como maneiras de restaurar a humanidade às suas raízes espirituais, criando uma sociedade que prioriza o serviço, o amor e a humildade sobre o egoísmo e o ganho material. O apelo da Virgem Maria não é simplesmente um aviso para evitar punições divinas, mas um convite para abraçar a oportunidade de melhoria pessoal e coletiva.
Ela nos chama para adotar um modo de vida que espelhe os ensinamentos de Cristo, onde a fé é demonstrada não apenas em palavras, mas através de nossas ações. Esse chamado à ação é um poderoso antídoto para a escuridão que ameaça o mundo. Ao abraçar a mensagem de Medjugorje, os indivíduos podem transformar suas próprias vidas e contribuir para a criação de uma sociedade espiritualmente alinhada. Por fim, os ensinamentos de Medjugorje nos lembram que o desenvolvimento espiritual é uma responsabilidade compartilhada, que transcende líderes políticos ou religiosos. Toda pessoa tem um papel a desempenhar na promoção da mudança, dando um exemplo para os outros e ajudando a inaugurar uma nova era de fé e amor. Ao viver esse chamado à ação, podemos transformar não apenas nossas comunidades, mas o cenário global, criando um mundo que é despertado espiritualmente e focado em servir os outros. Para as 8 nações mencionadas na profecia, essa mensagem tem especial importância, pois elas têm o poder de levar o mundo a um futuro mais brilhante ou permitir que a escuridão se aprofunde. A hora de agir é agora. Um pedido de renovação espiritual, a mensagem urgente da profecia Medjugorje diante da crescente crise global e dos desafios espirituais, a profecia de Medjugorje oferece um aviso e um farol de esperança. A profecia sugere que o futuro do mundo, particularmente o de 8 nações cruciais, Estados Unidos, Rússia, China, Brasil, França, Índia, Itália e Japão, dependerão das escolhas morais e espirituais coletivas feitas no presente. Ele enfatiza a capacidade dos indivíduos e nações de dar um exemplo incorporando um compromisso com os princípios morais e espirituais. As escolhas feitas agora mitigarão a gravidade das crises predizadas ou levarão a um sofrimento inimaginável, afetando potencialmente milhões em todo o mundo. Na sua essência, a profecia não é uma mensagem de desespero, mas um chamado ao despertar espiritual. Embora os eventos previstos pareçam sombrios, eles não são inevitáveis. De acordo com a profecia, ainda há tempo para a humanidade transformar o futuro por meio de sincero arrependimento, compaixão e retorno aos valores espirituais. Os ensinamentos da Virgem Maria nos lembram que não somos impotentes diante desses desafios, através da conversão sincera e da misericórdia divina, podemos alterar o curso da história. Esta mensagem é um pedido de limpeza espiritual. A adversidade por vir não é apenas uma punição, é uma oportunidade de crescimento e renovação. As mensagens da Virgem Maria incentivam os fiéis a permanecer esperançosos diante de julgamentos, garantiu que quem busca ajuda celestial com um coração aberto o receberá. O sofrimento previsto não é isento de propósitos, em vez disso, um processo de refino projetado para fortalecer nosso vínculo com Deus e restaurar um senso de propósito. Através dessa purificação, somos convidados a desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, permitindo que sua misericórdia encha nossos corações e nos guiasse pelas próximas tempestades. A profecia exige ação imediata e deliberada. O caminho para a preparação espiritual envolve uma oração consistente, particularmente através do rosário, que é descrito como uma ferramenta poderosa para a proteção e cura espiritual. O rosário é mais do que um ritual, é uma maneira de interagir com o divino que nos aproxima dos mistérios da vida de Cristo, incentivando a introspecção e um compromisso com a transformação. Além da oração individual, a profecia enfatiza a importância de ações de caridade e uma mudança genuína de coração. As pessoas são instadas a refletir sobre suas vidas, pedir perdão e procurar reconciliação um com o outro. Em uma escala mais ampla, a profecia exorta as nações a promulgar políticas moralmente sólidas e que as comunidades fortaleçam seus laços espirituais. A ação coletiva é necessária para restaurar o equilíbrio espiritual que foi perdido no mundo. A mensagem da Virgem Maria enfatiza que a saúde moral das sociedades depende da vitalidade espiritual de seu povo. Não basta que os indivíduos orem e mudem seus corações, as comunidades devem se unir em práticas espirituais comuns para criar um mundo mais resiliente e compassivo. Não se trata apenas de sobreviver às próximas calamidades, trata-se de criar uma sociedade em harmonia com as intenções divinas. A mensagem é clara: o futuro do mundo está em um ponto de virada. Se avançarmos em direção a um futuro de desespero ou esperança depende inteiramente das ações que tomamos hoje. A Virgem Maria pede a todos nós que renovemos nossas vidas espirituais e tome medidas proativas para se preparar para os desafios que se estendiam pela frente. É um chamado poderoso à compaixão, oração e fé,
voltar a Deus e restabelecer uma conexão profunda e pessoal com Ele. Os fiéis são instados a fazer essas mudanças não por medo, mas por um profundo desejo de transformar o mundo e construir um futuro melhor, fundamentado na verdade espiritual. Por fim, a profecia de Medjugorje enfatiza que a história não está escrita em pedra. Ainda temos o poder de mudar o curso dos eventos, especialmente se respondermos ao apelo da Virgem Maria à renovação espiritual. Há uma forte demanda por despertar espiritual que transcende as fronteiras nacionais. Os ensinamentos abordam especificamente as 8 nações mencionadas, mas são uma mensagem para toda a humanidade, um chamado para retornar à fé, sofrer conversão genuína e se unir nos esforços para criar uma civilização compassiva e espiritualmente forte. Embora o caminho a seguir possa ser difícil, a profecia nos garante que há esperança. Ao responder ao chamado de Deus com fé, oração e atos de amor, podemos garantir que a luz acabará triunfando sobre a escuridão. A promessa da misericórdia divina está sempre presente, através dela, podemos encontrar força para enfrentar qualquer desafio e abraçar um futuro renovado. Obrigado por participar desta jornada. O poder dessas mensagens está em nossa experiência compartilhada e compromisso com a ação. Que as histórias que refletimos hoje o inspirem a renovar sua fé e aprofundar sua conexão espiritual enquanto nos preparamos para os desafios pela frente.